O Espírito Santo é o nosso consolador nos dias difíceis. Antes de começar este dia, antes da correria, antes dos compromissos, eu quero te fazer uma pergunta. Quem tem sustentado a sua alma? Porque existem dores que ninguém vê, existem lutas que ninguém conhece, existem lágrimas que ninguém percebe, mas existe alguém que conhece tudo, alguém que vê tudo, alguém que permanece ao seu lado. Está começando agora o De Jejum com Deus, no canal Um Tempo Diário com Deus, com Letícia Zelinski de Paula, e a nossa série Comunhão com o Espírito Santo. E o tema desta manhã é Fortalecidos pelo Consolador. Escreva: Espírito Santo, fortalece-me. Antes de nós começarmos a oração, eu quero calar o seu coração. Porque existem momentos da vida em que o corpo continua de pé, mas a alma está cansada. Momentos em que continuamos trabalhando, mas por dentro estamos esgotados. Momentos em que continuamos sorrindo, mas carregamos dores silenciosas. Foi exatamente por isso que Jesus prometeu o Consolador. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, Jesus sabia que enfrentaríamos dias difíceis, sabia que haveria momentos de tristeza, momento de luta, momento de espera, momento de lágrimas. E por isso não nos deixou sozinhos. Ele enviou o Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador, o Fortalecedor, aquele que permanece conosco. E talvez hoje você esteja cansado, desanimado, lutando em silêncio. Mas esta manhã Deus quer lembrar você que você não está sozinho. O Consolador está com você. Diga: Espírito Santo, fortalece a minha alma. Vamos orar. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nesta manhã, Senhor, entregamos o nosso coração, Senhor. Entregamos, Senhor, as nossas preocupações, entregamos os nossos medos, as nossas cargas. Senhor, que o Espírito Santo tome o controle deste dia e que a sua presença nos fortaleça, que a sua paz nos sustente, que o seu amor nos envolva. Senhor, visita agora os corações feridos, os corações cansados, os corações abatidos. Toca aonde ninguém consegue tocar. Cura, Senhor, aquilo que ninguém consegue curar. Fortalece quem está sem forças. Levanta quem está desanimado. Porque Tu és o Consolador. Pai, renova nossa fé, renova nossa esperança, renova nossa confiança e que o Espírito Santo fortaleça a nossa caminhada, fortalece os nossos corações, fortaleça a nossa comunhão contigo. Senhor, visita os nossos lares, visita, Senhor, as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos relacionamentos, e que o Consolador traga paz aos nossos ambientes, aos ambientes ao qual nós estamos inseridos, Senhor, a qual nós vivemos, trabalhamos, passamos. Que o Senhor traga, Pai, cura, que o Senhor traga, Pai, restauração. Espírito Santo, renova nossa alegria, renova nossa força, renova nossa coragem, que saiamos dessa oração fortalecidos, consolados, renovados, cheios da presença do Senhor. Senhor, neste momento nós levantamos diante do Teu altar as nossas famílias, porque sabemos que muitas das vezes sorrimos diante das pessoas, mas choramos diante de Deus, porque
Senhor, o Senhor conhece os nossos corações. Oramos diante do Senhor, Pai, por aqueles que nós amamos. Senhor, o Senhor conhece cada nome. Senhor, conhece cada história, cada luta, cada lágrima derramada, Pai, no secreto. Mães orando por seus filhos, filhos orando por seus pais, esposas orando por seus maridos e maridos orando por suas esposas, a avós orando por seus netos. E nesta manhã, Senhor, nós apresentamos todos diante do Senhor. Espírito Santo, visita cada casa representada nesta oração. Passa pelos cômodos, passa pelos quartos, passa pelas salas, passa pelos corações. Aonde houver conflito, traz reconciliação. Onde houver mágoa, traz cura. Onde houver divisão, traz unidade. Onde houver tristeza, traz alegria. Aonde houver desespero, traz esperança. Pai, fortalece as famílias cansadas, sustenta os lares que estão enfrentando lutas, levanta aqueles que estão desanimados, e que a presença do Espírito Santo esteja e seja sentida, Pai, dentro dos lares, e que a nossa casa seja lugar de paz, lugar de oração, lugar, Pai, da Tua presença. Senhor, visita a minha família, fortalece a minha casa. Senhor, derrama a Tua paz sobre o meu lar. Pai, há pessoas que estão carregando pesos, Senhor, há tanto tempo. Pesos, Senhor, emocionais, pesos espirituais, pesos, Senhor, que ninguém vê. Há pessoas cansadas, feridas, sobrecarregadas, desanimadas. Pessoas, Senhor, que tentam ser forte o tempo todo, mas que no secreto, Pai, estão exaustas. Espírito Santo, Tu és o Consolador. O Senhor conhece, Pai, cada dor escondida, cada decepção, cada abandono, cada rejeição, cada tristeza. E nesta manhã, Senhor, nós colocamos tudo, Senhor, tudo diante dos Teus pés, Senhor. Pai, nós não queremos continuar carregando aquilo, Pai, que só o Senhor pode nos curar. Toca, Senhor, as feridas da alma. Toca, Senhor, nas lembranças dolorosas. Toca nos corações machucados. Toca, Senhor, aqueles que perderam a esperança. Senhor, aonde existe tristeza profunda, derrama o Teu consolo. Aonde existe angústia, Pai, derrama a Tua paz. Aonde existe, Pai, vazio, derrama a Tua presença, Pai, porque a única visitação, Senhor, do Espírito, Pai Santo, pode fazer, Pai, aleluias, Pai, só o Senhor pode fazer aquilo, Pai, que anos, Pai, de sofrimento não consegue resolver, Pai. Pai, somente, Pai, a Tua visitação, a Tua presença, Senhor. E uma única visita, Pai, pode resolver tudo. Senhor, Espírito Santo, cura, Pai, as nossas almas. Consola os nossos corações. Pai, nós não queremos, Pai, apenas sobreviver espiritualmente. Nós queremos viver cheios da Tua presença. Renova a nossa fé, renova a nossa esperança, a nossa comunhão, a nossa paixão por Ti, Pai, e que a oração volte, Pai, Senhor, a ser, Pai, motivo, Pai, de prazer na Tua presença. Pai, que a leitura da palavra volte a ser, Pai, Senhor, o nosso alimento. E a busca pela Tua presença, Senhor, volte a ser a nossa prioridade. Senhor, há pessoas aqui, Senhor, que estão enfraquecidas pela caminhada. Mas nesta manhã, Senhor, eu creio que o Senhor está derramando força nova. Assim como a águia, Pai, renova, Senhor, as suas forças, assim também o Senhor está, Senhor, renovando os Teus filhos. Senhor, levanta os cansados. Fortalece, Pai, os abatidos. E anima, Senhor, os desanimados. Senhor, que ninguém termine esta oração da mesma forma que começou. Que haja renovo, que haja restauração, que haja, Pai, fortalecimento espiritual. Senhor, renova, Pai, as nossas forças. Senhor, fortalece a nossa caminhada. Senhor, sustenta a nossa fé. Senhor, eu declaro nesta manhã que o Espírito Santo
fortalecerá a sua vida, que o Espírito Santo renovará as suas forças, que o Espírito Santo consolará o seu coração. Eu declaro que você não caminhará sozinho em nome de Jesus. E eu declaro que Deus sustentará os seus passos. Declaro que o Senhor enviará ajuda no momento certo. E eu declaro que a paz de Deus guardará a sua mente e o seu coração. Aquilo que estava roubando a sua força perderá o poder. E aquilo que estava alimentando a sua tristeza será vencido em nome de Jesus. E tudo aquilo que estava tentando apagar a sua fé não prevalecerá, porque o Consolador está com você, porque Deus está cuidando de você, porque o Senhor continua sustentando a sua vida, em nome de Jesus. Pai, Senhor, obrigado, Pai, por esta manhã, pela Tua presença, pelo Teu cuidado, Senhor, pelo Teu amor. Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor não nos abandona, porque o Senhor continua caminhando conosco, porque o Senhor permanece ao nosso lado. Senhor, nós entregamos este dia em Tuas mãos, entregamos nossas preocupações, as nossas famílias, os nossos sonhos, os nossos futuros, Senhor, e declaramos: Espírito Santo nos fortalece, Espírito Santo nos consola, Espírito Santo nos sustenta. E que este dia seja vivido, Pai, debaixo da graça, da paz e da presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Você acabou de participar do De Jejum com Deus, com o tema Fortalecidos pelo Consolador. Lembre-se, você não está sozinho. O Espírito Santo continua ao seu lado. Ele fortalece os cansados, Ele consola os abatidos, Ele sustenta os que confiam no Senhor. Escreva nos comentários: Espírito Santo, fortalece-me, e compartilhe esta oração com alguém que precisa ser fortalecido pela presença de Deus hoje. Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus.